Nesse vídeo eu quero explicar para vocês o que é a Drex, antigo Real Digital, e também falar sobre o projeto de lei que pretende regulamentar essa versão tokenizada da nossa moeda. Vamos entender bem o que é isso. Bem, qual é a ideia aqui? A ideia é apresentar para vocês quais os fundamentos desse projeto, os benefícios e riscos, e analisar o projeto de lei que pretende regulamentá-lo. Inicialmente, vamos no projeto piloto do Real Digital, no item 12, onde é dito aqui que, para atingir os principais objetivos da implantação do Real Digital, é importante manter a intermediação financeira e a capacidade de alavancagem e de geração de crédito do sistema bancário. Percebe então que é fundamental para esse projeto manter a intermediação financeira, certo? E a capacidade de alavancagem e de geração de crédito do sistema bancário. Não tem nada a ver com descentralização, com finanças descentralizadas, muito pelo contrário. Acabamos de ler aqui, visa fortalecer a centralização, de modo a evitar que o nosso sistema tradicional se torne um sistema ilíquido. O que quer dizer isso? Que não tem a capacidade de gerar crédito, de emprestar recursos, ok? Perfeito. E aqui veja, dando continuidade, é dito que mantém-se o foco de uso para as transações de varejo. O foco são as transações de varejo. Já vamos entender isso porque é uma diferença entre real do atacado e real digital de varejo. Especificando que o acesso a clientes finais, pessoas naturais e pessoas jurídicas não financeiras, deve se dar por meio de moedas digitais emitidas por agentes autorizados pelo Banco Central do Brasil. Veja, se a ideia é manter a intermediação financeira, então, o que está sendo dito aqui? Que o acesso a clientes finais, pessoas naturais, eu e você, deve se dar o quê? Por moedas digitais emitidas por agentes autorizados pelo Banco Central. Certo? O que eu quero chamar a atenção com vocês além dessa questão da intermediação? Essas moedas digitais que o Banco Central está se referindo aqui, elas são emitidas não pelo Banco Central. Esse real do varejo, nós vamos ver que é o real, chamado também real tokenizado, que é a tokenização da moeda escritural, ele é emitido por agentes autorizados pelo Banco Central e não pelo Banco Central. Isso vai ser importante quando formos analisar o projeto. E aqui ele continua, versões tokenizadas de depósitos à vista em instituições financeiras, ele está descrevendo que são essas moedas digitais emitidas por esses agentes, ou então de moedas eletrônicas em instituições de pagamento. O que nós temos aqui basicamente? Nós temos a ideia de se transformar os depósitos à vista nas instituições financeiras em tokens, bem como as moedas eletrônicas também que ficam nas instituições de pagamento. Há uma diferença entre moeda eletrônica e esses depósitos à vista. Esses depósitos à vista, se você estudou economia, você sabe que nós chamamos de moeda escritural. Por quê? Todo o dinheiro que existe hoje, ou ele é o papel moeda, que é fabricado pela Casa da Moeda e emitido pelo Banco Central, não confundir a criação do papel moeda com a emissão. A emissão é um ato jurídico. E nós temos a chamada moeda escritural, que eu já vou explicar como que ela funciona, mas ela é criada pelas instituições financeiras, especificamente por bancos com carteira comercial. Eles são autorizados a emprestar um percentual, a maior parte, geralmente, do que eles recebem de depósitos. Então, quando você faz um depósito em conta corrente, o banco ele empresta esse depósito em conta corrente. Ele recebe juros, mas você não recebe, certo? Mas ele precisa depositar uma fração desses depósitos como uma reserva. Então nós chamamos o quê? Nós chamamos esse mecanismo de sistema de reservas fracionárias, tão criticado pelo criador do Bitcoin, em um trecho, uma participação dele num dos fóruns. Bem, o fato é que essa moeda escritural, então, ela é criada a partir de empréstimos dos depósitos à vista. Fez o depósito no banco, o banco recolhe o percentual no Banco Central e o restante ele pode emprestar, certo? Aí é criada a moeda, né? Existe uma forma de você saber quanto a partir de um depósito X, quanto que você pode criar de moeda.
chamado lá multiplicador bancário, mas isso é estudado nas faculdades de economia. O que quero trazer aqui para vocês é que todo o dinheiro, ou ele é o papel moeda, ou ele é moeda escritural. Moeda escritural, como ela é emitida pelas instituições financeiras privadas, ela passa então a ser constituído o passivo dessas instituições financeiras. Se você for olhar no balanço, essa criação de moeda escritural é o passivo da instituição financeira. No caso do Banco Central, o papel moeda que ele emite é o passivo do Banco Central também. Então, o que nós temos aqui basicamente é a moeda como uma forma de crédito, seja em face do Banco Central, seja em face, então, das instituições privadas, ok? Bem, essa moeda escritural, então, ela, com esse projeto, ela passa a ter um novo formato, que é esse formato tokenizado. Hoje ela já está como um registro digital. Só que a ideia é utilizar um novo ativo digital que nós chamamos de token para dar um novo formato a essa moeda. E por que disso? Porque o token ele é criado por um programa de computador chamado de Smart Contract. O Smart Contract, em geral, que cria o token, ele possui funções capazes de condicionar especificamente a transferência desse token. O padrão mais conhecido, ele possui funções para condicionar a transferência direta e a transferência indireta, que é quando eu posso transferir para um novo programa de computador, de modo a criar novas regras, de modo a programar a transferência desse token. Ou seja, eu passo, na medida que eu transformo esses depósitos que estão no formato digital em um formato tokenizado, eu passo a ter novas possibilidades de programar o quê? Programar o modo de uso deste token, que será dinheiro, certo? Porque moeda escritural é dinheiro, não importa se ela está na forma digital tradicional ou se ela vier a ser transformada na versão tokenizada, continuará sendo dinheiro. E por ser token, eu posso programar então o uso e limitar as possibilidades de transferência. E é aqui que chegam os problemas, começam a surgir problemas em saber como que se dará essa programabilidade. Teremos limites à programabilidade ou não? Quem decidirá como será essa programabilidade? Certo? Bem, então veja, eu foquei o quê? No chamado real do varejo, mas existe também o real do atacado. Este sim será emitido pelo Banco Central e nisso o projeto de lei, ele acerta quando ele coloca aqui uma alteração na lei que disciplina, no artigo 10 aqui, né, da lei que disciplina hoje o nosso sistema financeiro. É uma lei antiga, a lei 4.595 de 64, mas que tem status de lei complementar. Fizeram aqui um chuncho para dizer que essa lei é uma lei complementar, porque a Constituição ela exige que o sistema financeiro ele só pode ser regulamentado em termos estruturais por meio de lei complementar, não pode ser uma simples lei ordinária. Eu já falei isso quando fiz uma crítica à Lei 14.478/2022, que fala dos ativos virtuais, que falaremos já em breve. Bem, então o que ela propõe? Ela propõe alterar aqui, porque no artigo 10º dessa lei é dito apenas que o Banco Central, cadê o artigo 10? Basicamente que ele tem, então, compete ao Banco Central da República, compete privativamente emitir papel moeda papel e moeda metálica, certo? Então, apenas moeda papel e moeda metálica. Então, o projeto de lei complementar, ele altera isso, acrescentando o seguinte, diz o seguinte: compete privativamente ao Banco Central da República emitir moeda, inclusive em formato digital, certo? Sem problema essa alteração. E é só que essa moeda que será emitida pelo Banco Central é o chamado real do atacado. Veja, não é o foco do projeto. E o real do atacado, você pode ir ali nas perguntas e respostas do próprio site do Banco Central, ele te dá um resumo do que seria esse real do atacado. Fala aqui, uma CBDC de atacado é voltada apenas para transações de elevados valores, normalmente entre participantes do sistema financeiro, bancos, cooperativas, instituições de pagamento, e eventualmente envolvendo grandes empresas. Já uma CBDC de varejo, que é essa que nós falamos agora, a tokenização da moeda escritural, é voltada para atender às necessidades de pagamento e liquidação de indivíduos e empresas de todos os portes, podendo ser utilizados para pagamentos e para operações financeiras cotidianas, etc. Bem, nós já vimos aqui pelo item 12 do projeto piloto que essa moeda, ela será emitida pelas instituições financeiras, certo? De modo a manter o quê? Manter a intermediação, de acordo com o que está dito aqui no item
12. Então veja que nós temos aqui o projeto de lei complementar, que ele é focado, porque ele é um projeto enxuto, mas ele é focado nesse real do atacado, que não é o foco do projeto. Então, essa é a primeira questão. O projeto ele não diferencia o real do atacado e não diferencia o real do varejo, certo? O real tokenizado, tokenização da moeda escritural. O problema é que mesmo não diferenciando essas duas hipóteses, no artigo 3º, ele diz que o Banco Central do Brasil regulamentará a programabilidade da moeda digital soberana nacional, observados os seguintes princípios. Então veja, ele não diferencia real do atacado e real do varejo, mas ele dá no artigo 3º poder para o Banco Central de programar a moeda digital, seguindo princípios inespecíficos. Olha, o poder da programabilidade é um poder muito sério. Veja que a proposta do diretor, por exemplo, do Itaú, que está aí correndo aí na internet, onde ele propõe, por exemplo, que determinadas classes sociais não venham a poder utilizar os recursos como as demais pessoas, como se fossem indivíduos de segunda classe. Né? As pessoas que recebem, por exemplo, recursos do Bolsa Família poderiam utilizar apenas esses recursos para comprar comida. Então, ou seja, não poderiam utilizar o recurso para comprar remédio, por exemplo. É o que se deduz. E, independente das intenções com que, ou do contexto com que esse diretor disse essas questões, o que importa aqui para nós não é nem o que ele disse ou o que ele pensa, mas o poder de fato que é atribuído pelo artigo 3º ao Banco Central. Esse poder não pode simplesmente ser atribuído da forma como está no artigo 3º. É preciso que existam restrições objetivas e não apenas principiológicas, que é o que nós temos aqui. Do contrário, nós teremos uma grande insegurança jurídica na medida que o presidente do Banco Central é escolhido pelo presidente. E veja que fala-se agora sobre a autonomia do Banco Central. Bem, autonomia agora também para fazer a programabilidade do dinheiro. Quais as circunstâncias? Não há limites nesse projeto. Ok? Então, esse artigo 3º aqui é bem complicado. Agora, o artigo 4º é realmente muito problemático. Por quê? Veja a confusão que ele faz por não distinguir o real do varejo do real digital do atacado. Ele diz que as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil poderão operar ativos virtuais, inclusive para multiplicar as unidades monetárias da moeda digital soberana, captadas por meio de depósitos. Bem, veja que quem faz a emissão da moeda digital soberana de acordo com o projeto é o Banco Central. A moeda escritural, que seria captada por meio de depósito, ela é criada a partir dos depósitos, né, dos depósitos à vista, ela é criada não pelo Banco Central, mas ela é criada pelas instituições financeiras privadas. Nós acabamos de ver isso, se qualquer pessoa que tem estudado economia monetária sabe disso. A escritura é criada pelas instituições financeiras. Então, aqui me parece que o artigo 4º quis falar sobre o real tokenizado, mas ele não sabe de fato. Não está confuso, né? Na verdade está totalmente errado esse artigo aqui. Por quê? A começar pelo fato de que ele supõe que, por meio de ativos virtuais, né, fala que as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil poderão operar ativos virtuais, inclusive para multiplicar as unidades monetárias da moeda digital. Veja que ele claramente está confundindo o real tokenizado, ou seja, a tokenização da moeda escritural, com o conceito de ativo virtual, que está na Lei 14.478/2022, no artigo 3º. E o que diz o inciso 1º do artigo 3º? Diz que moedas, seja moeda nacional ou seja moedas estrangeiras, ainda que tokenizadas, vamos dizer assim, ou seja, ainda que a representação digital de valor, representação digital dessas moedas, não pode ser considerada um ativo virtual. É uma exceção ao conceito de ativo virtual, justamente, por exemplo, a tokenização da moeda escritural ou da moeda eletrônica. Então, ou seja, claramente o artigo, eu não tenho como utilizar ativos virtuais, uma vez que eu não posso utilizar aqui a moeda, a tokenização da moeda nacional ou moeda estrangeira, ela não é considerada um ativo virtual, então não tenho como utilizar ativos virtuais para multiplicar
unidades monetárias da moeda digital soberana captadas por meio de depósito. Uma vez que a moeda digital soberana, que é o projeto está se referindo aqui, sequer é emitida ou criada com base nos depósitos à vista. Não, os depósitos à vista podem criar apenas a moeda digital, a versão tokenizada do real, que é emitida pelas instituições privadas e não pelo Banco Central. Então veja, o que nós percebemos claramente aqui nesse projeto? É que a pessoa que fez a redação, ela não conhece o conceito de ativo virtual, não conhece a Lei 14.478/2022, tampouco ela leu o projeto piloto do real digital e conhece a diferença entre real digital do atacado e real digital do varejo. Além de tudo, não conhece o problema da programabilidade, o que isso gera, né? Quais são as questões aqui de impacto social referentes à programabilidade, discussões que não se restringem ao nosso contexto, mas a todo o contexto mundial. Então, ou seja, se nós queremos de fato criar uma moeda soberana que fomente a inovação, esse projeto precisa ser repensado. Tá? É preciso colocar aqui restrições à programabilidade e é preciso ter uma diferença clara sobre real tokenizado, real digital do varejo, né, ou real digital do atacado. Essa diferença é de extrema importância. São detalhes técnicos que não poderiam estar ausentes num projeto de lei complementar que visa aqui, então, regulamentar essa nova fase do dinheiro aí chamado de dinheiro programável, certo? Então, muito importante aqui não confundir, fala-se muito, a Drex é uma plataforma. Sim, é uma plataforma, é o que dá sustentação, é infraestrutura. Você vai ter uma infraestrutura de smart contracts, certo? Porém, nós temos essa infraestrutura que vai ser responsável pelo quê? Pelo principal, que são os tokens, que nada mais são do que, na verdade, representações da nossa moeda. Novas representações com novas possibilidades de programação, programabilidade. Eu posso, por exemplo, restringir legalmente o uso, vamos dizer, um financiamento imobiliário, um financiamento obtido numa instituição como a Caixa Econômica. O financiamento ele só pode ser utilizado para aquela finalidade, se está na lei. Então isso estaria correto de se programar. Certo? Porque, inclusive, é crime se eu pego um financiamento que é para imóvel na Caixa Econômica e utilizo esse financiamento para outra coisa, eu estou cometendo um crime financeiro, está tipificado na lei que trata dos crimes financeiros. Então isso ok, mas não posso deixar esse poder de programabilidade assim, né, de qualquer jeito, porque isso aí pode trazer graves consequências no futuro. Sem contar que traz um descrédito internacional para essa versão tokenizada. Veja que há essa preocupação. Esse fenômeno da tokenização, nós temos falado já muito sobre isso, é um fenômeno global. Não podemos achar que estamos aqui simplesmente criando novas regras, como as regras básicas para o sistema financeiro, que simplesmente atribui competência para o Banco Central com base em princípios inespecíficos. Não, estamos falando uma realidade aqui de caráter global, que está trazendo uma realidade transnacional para o nosso sistema financeiro, uma vez que a rede Ethereum ela é transnacional, é a privatização do sistema financeiro que nós estamos observando aqui em caráter global. Mas isso é uma outra discussão. Espero que tenham gostado desse vídeo. Então, fica aqui, né, a nossa recomendação ao legislador para que altere urgentemente este projeto de lei, porque não está nada bom ele da forma como está. Grande abraço.